Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Segunda Crônicas 16, versos de 1 a 14, mas inicialmente vamos ler apenas os versículos 11 e 12. Nos coloquemos em pé para a leitura desta passagem. Segunda Crônicas 16, versos 11 e 12. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Nesta noite, Deus permitindo, eu quero pregar sobre um pecado muito prevalente em nossas vidas, mesmo na vida dos crentes mais consagrados a Deus, que é o pecado de humanismo. Mas o que é humanismo? Humanismo é uma filosofia de vida que prega, que ensina a importância do homem, que coloca o homem, o ser humano, no centro de todas as coisas, faz do homem e da condição humana o que há de mais importante da vida, acreditando que a resposta para todos os nossos problemas se encontra com o homem e não com Deus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez eu peço que me ajude a pregar a sua palavra. Senhor, como pode um pecador como eu, miserável, pregar a palavra de Deus, infalível e poderosa? Somente, meu Pai, sendo usado por Ti, sendo perdoado por Ti e pela Sua graça e misericórdia. Pai, eu peço que toda a igreja possa prestar atenção na palavra do Senhor, que ela possa penetrar nossos corações, que ela possa, meu Pai, transformar nossas vidas. Ajuda-me, o Senhor conhece as minhas limitações, mas ajude também o nosso povo a se entregar, meu Pai, à Tua palavra neste momento. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. O humanismo é um pecado horrível, pois é idolatria. Transforma o homem em Deus e deixa para trás o verdadeiro Deus que existe, a saber, o Deus Jeová, o Deus de Israel. E este foi o grande pecado do rei Asa. O versículo 7 do nosso texto diz: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus. O pecado do rei Asa foi o fato que ele confiou no homem, nos braços de osso e carne, ao invés de confiar em Deus. Até então, o rei Asa havia sido um dos melhores reis de Israel e de Judá. Ele, no início do seu reino, era temente a Deus, um homem justo e muito santo. Ninguém podia imaginar que no final de sua vida, o rei Asa iria se tornar um humanista e deixar Deus em segundo, terceiro plano e colocar os homens de barro, os homens de carne e osso, na frente do seu Deus. Mas isso não deveria nos surpreender, porque Salomão, considerado o homem mais sábio do Velho Testamento, mais sábio daqueles dias, também caiu no pecado de humanismo no final de sua vida. Na sua velhice, a Bíblia diz que o homem mais sábio do mundo deixou Deus de lado e acabou se encurvando perante deuses estranhos, que as suas mulheres estrangeiras haviam introduzido em sua vida.
Há várias formas de humanismo e, infelizmente, hoje em dia, podemos ver quase todas elas dentro de nossas igrejas. Irmãos, a igreja evangélica não tem mais o direito, não tem mais a moral de censurar os católicos, porque eles se ajoelham e adoram imagens de esculturas. A igreja evangélica não pode mais condenar a idolatria de outras igrejas, enquanto ela mesma está idolatrando homens, mulheres, música e principalmente a fama. O rei Asa, ele praticou 3 formas de humanismo, pelas quais você vai ver, ele foi severamente repreendido por Deus. Primeiro, ele confiou no seu poder econômico, ele confiou na sua conta bancária, ele confiou no seu salário, ele confiou no seu emprego. Segundo, ele confiou no poder bélico de seus amigos. Ele tinha amigos para protegê-lo, para socorrê-lo quando ele precisasse. E terceiro, ele confiou no poder da ciência. Não da ciência verdadeira, mas da falsa ciência. Em primeiro lugar, ele confiou no seu poder econômico. O versículo 2 diz: então Asa, quando soube que estava em perigo, tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei. O que havia acontecido é que o rei Baasa, rei de Israel, cercou toda a cidade onde estava o rei Asa e não permitia que ninguém entrasse e que ninguém saía. E quando ele se viu em perigo, quando ele se viu cercado, ao invés de buscar a Deus, de orar a Deus, como ele já havia feito no passado, o primeiro pensamento dele foi fazer conta de todos os tesouros que ele possuía, pois ele tinha certeza que agora, com o dinheiro no bolso, aquele dinheiro poderia tirá-lo de qualquer problema. Porém, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Graças a Deus, a grande maioria de vocês, se não todos vocês, nos últimos anos, tem prosperado, amém, irmãos? Eu tenho notado, eu tenho percebido, carros novos, carros importados, carros muito caros, casas novas, móveis novos, os irmãos estão podendo viajar até para o exterior, glória a Deus. Eu aprecio quando vejo Deus prosperando a vida dos seus filhos, mas há um perigo, e juntamente por causa do perigo, há um aviso. Se as suas riquezas estão aumentando, glória a Deus, mas não coloque o seu coração nas riquezas, amém, irmãos? Porque elas são passageiras. Nos últimos 36 anos, Asa havia conquistado muitas nações, e ele se tornara um dos reis mais ricos do Oriente. Ele se tornou um dos reis mais prósperos. Porém, é interessante observarmos que quando ele era pobre, quando ele era mais frágil, ele confiava mais em Deus. E depois que ele se tornou mais poderoso, depois que ele se tornou mais rico, menos confiava em Deus. Jesus avisa que quem confia em seu poder econômico para livrar-se dos problemas é um louco. É um louco porque o dinheiro pode comprar uma cama, mas o dinheiro não pode comprar o sono. Amém, irmãos? Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? O rei Asa estava se comportando como um louco, pois ele estava confiando que os seus tesouros iriam livrá-lo e protegê-lo daquele perigo. Há loucos aqui nesta noite, confiando em seu saldo bancário, em seu emprego, em sua profissão. Não faça isso, porque da mesma forma que você conquistou esse dinheiro, você pode perdê-lo, e esse dinheiro não poderá comprar a verdadeira felicidade. Nós nunca jamais deveríamos trocar o dinheiro por Deus, porque Deus, irmãos, nós nunca perderemos. Por que Asa confiou no dinheiro ao invés de Deus para solucionar os seus problemas? Porque ele sabia
que o dinheiro podia ser roubado. Ele, na verdade, não tinha todo aquele dinheiro, mas ele sabia de onde tirá-lo. E ele sabia que o dinheiro pode comprar a decisão de certas pessoas. Verso 2, então Asa tirou, e podemos trocar tirou por roubou. Então Asa roubou a prata e o ouro dos tesouros da casa de quem? Diga alguém. Do Senhor. A casa não era do rei, a casa não era dos levitas, a casa não era dos judeus, a casa era do Senhor. Aquele dinheiro, aquele tesouro pertencia ao templo, havia sido doado por Davi, Salomão e pelo povo de Deus. E o rei Asa não tinha o direito de tirar os tesouros da casa de Deus como ele tirou. O pecado do rei Asa foi semelhante ao pecado de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. A Bíblia diz: ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Hoje à noite, irmãos, há várias formas que podemos roubar ou tirar dinheiro de outras pessoas. Primeira, trabalhando menos do que nós somos pagos para trabalhar. Se nós somos pagos para trabalharmos 8 horas, nós deveríamos trabalhar às 8 horas. Se estamos trabalhando 7 horas e ganhando por 8 horas, nós estamos roubando 1 hora do nosso patrão. Quando cobramos a mais por um serviço que custa bem menos, nós estamos roubando também daquele cliente. Sonegando impostos que deveriam ser pagos e devolvidos ao governo, ou até mesmo pegando aquilo que não nos pertence. Veja que o roubo possui vários tipos de facetas, mas sempre será horrível aos olhos de Deus. Alguns anos atrás, o nosso país assistiu tristemente aquela cena em que alguns políticos, chamados de crentes, de evangélicos, estavam fazendo uma oração fervorosa em agradecimento a Deus por um dinheiro que eles haviam conseguido através da propina e da corrupção. De acordo com aqueles homens, Deus fazia parte da quadrilha, né? E estava abençoando as tramóias que eles estavam realizando. O rei Asa também achou que tinha o direito de roubar do tesouro da casa de Deus, porque era para uma boa causa, era para proteger Judá, mas ele estava muito enganado e foi severamente punido por Deus. Dinheiro é fácil, principalmente quando pode ser tirado de outras pessoas. Segundo, dinheiro compra as pessoas, não é verdade? Veja o que ele fez no versículo 3: eis que te envio prata e ouro, vai pois e anula, cancela o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Asa tinha certeza que se mandasse mais ouro e mais prata para o rei da Síria, ele cancelaria o tratado que tinha com Israel, e se voltaria contra Israel, e ajudaria Judá. E nisto ele tinha razão. Ele sabia que o rei da Síria iria se vender e trocar de lado, passar a sua lealdade para quem pagasse mais. Um jovem advogado recentemente me disse que ele começou a trabalhar na área penal, e ele descobriu, irmãos, que quem tem dinheiro neste país não fica muito tempo na cadeia. Basta pagar bem para um advogado, e esse advogado pode agilizar todo o processo, até a soltura do cliente, até a soltura do condenado. Mas quem não tem finanças, quem não tem esse poder aquisitivo, o processo geralmente fica emperrado, e a pessoa fica presa por mais tempo, porque não tem por detrás dela um advogado aplicado, que conhece todos os trâmites da lei ou do Código Penal brasileiro. E ele tem razão. Nós sabemos que praticamente todos os órgãos públicos estão
contaminados, estão corrompidos, parece que está tudo dominado, mas graças a Deus ainda há brasileiros, ainda há pessoas que não se deixam corromper. Amém, irmãos? Prata e ouro não vão comprar a lealdade delas, elas não vão cancelar o que é justo por causa de dinheiro. E é triste admitir, mas o dinheiro compra pessoas até mesmo dentro das igrejas. Senhor Afonso, um dos melhores diáconos que eu já conheci, me disse que veio de uma igreja onde o pastor só visitava os ricos, onde o pastor só prestava atenção aos ricos, mas os pobres que enchiam a igreja eram deixados de lado. Tiago 2, verso 5 diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Eu não quero que nenhuma pessoa rica aqui se sinta ofendida, mas é o que está na Bíblia. A igreja, na sua grande maioria, é composta de pessoas pobres. São aquelas pessoas que não podem viajar constantemente, são aquelas pessoas que não podem se deleitar do mundo, são aquelas pessoas que não têm muitas distrações, e o maior prazer delas é a casa de Deus, é o povo de Deus, é a palavra de Deus. São menos ocupadas, são aquelas pessoas mais disponíveis. Por isso que a Bíblia ensina que o rico, para ser salvo, tem que se fazer de pobre, mas o humanismo não deixa, porque já aprenderam a confiar no seu poder econômico para tirá-los de seus problemas. O rei Asa foi humanista, porque confiou em seu dinheiro. E hoje à noite, quantas pessoas estão confiando no seu emprego, no seu talento, no seu saldo bancário, para viver o melhor tipo de vida possível? Mas cuidado, porque o dinheiro não compra a verdadeira felicidade. A segunda forma de humanismo que encontramos nas igrejas e na vida de Asa, ele confiou no poder bélico de seus amigos. Ele confiou em Ben-Hadad, e o nome Ben-Hadad significa filho do deus Haddad. Haddad foi um deus sírio, então ele era filho do falso deus Haddad, porque o único Deus verdadeiro é Jeová. E ao fazer aliança com o rei Haddad, Asa estava fazendo aliança com o deus Haddad e desmoralizando assim o seu Deus, o Deus de Israel. Por essa razão, Deus se indignou contra o rei Asa no versículo 8. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Em outras palavras, Asa, você se lembra quando estes exércitos, os líbios e os etíopes, também cercaram a você, e como eu te ajudei? Você se lembra como eu te livrei das mãos desses inimigos? Porque agora então você precisa da ajuda de Ben-Hadad, com um amigo como Deus? Porque você precisa de um amigo como Ben-Hadad? Mas infelizmente, amizades têm tirado muitas pessoas do caminho de Deus. E o que devemos saber sobre amizades? Primeiro, amizades por interesses materiais são falsas. E amizades podem se tornar idolatria, porque tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus é um Deus. Você sabia que amizades por interesses materiais são falsas? Ben-Hadad anulou o concerto que tinha com Baasa, rei de Israel, mas não por amor nem por consideração, mas por dinheiro. Já que Asa pagava melhor, ele se voltou contra Israel e ficou a favor de Judá. Mas não havia amor entre eles, não havia verdadeira amizade entre eles. O filho pródigo conheceu algumas amizades assim na terra prometida. Enquanto ele tinha saúde, enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha força,
ele foi bem recebido naquela nova terra, mas quando o seu dinheiro acabou, ele foi desprezado, deixado de lado, chegou a passar fome, foi trabalhar entre os porcos e comer a comida dos porcos, porque a amizade por interesses são falsas. Na verdade, Ben-Hadad, ele era inimigo de Judá e não amigo, mas o dinheiro uniu aqueles dois povos. Certo homem rico resolveu descobrir quem eram os seus verdadeiros amigos, mas ele não conseguia achá-los. Ele procurou e ainda prometeu que iria dividir a sua fortuna, toda a sua herança, entre os seus amigos, se pudesse saber quem eles eram. Finalmente aquele homem morreu, e a seu próprio pedido, o funeral foi às 4 da manhã, mas estava chovendo e fazendo muito frio, e apenas 4 pessoas compareceram ao seu funeral. E para a surpresa delas, o testamento do homem dizia que a sua fortuna deveria ser dividida entre as pessoas que estivessem no seu funeral. Ben-Hadad não era amigo de Asa e jamais teria ido a uma festa de aniversário de Asa, muito menos ao seu funeral. Na verdade, irmãos, ele era inimigo de Judá. Agora, se você é alguém que precisa pagar para ter amizades, esqueça aquela amizade, amém, irmãos? Se você precisa ingerir bebida alcoólica para ser amigo daquela pessoa, esqueça aquela amizade. Se você precisa acompanhar aquela pessoa a uma boate, a uma casa noturna ou a qualquer outro lugar que não agrada a Deus, esqueça aquela amizade. Se você precisa fazer algo errado para ser amigo de alguém, esqueça aquela amizade. Se você precisa vender a sua amizade, não é amizade verdadeira, amém, irmãos? Esqueça aquela amizade. Se você precisa baixar os seus padrões cristãos para ser amigo de alguém, esqueça aquela amizade. Porque você não precisa dessas amizades. E segundo, amizades podem se tornar idolatria. Deus disse no verso 7: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Ele estava tratando como amigos aqueles que eram seus inimigos. E Deus disse: por causa disso, você não terá vitória sobre eles. Tudo que colocamos na frente de Deus, tudo que desejamos mais que a Deus, e tudo que precisamos mais do que Deus, é um ídolo em nossas vidas. Isso não quer dizer que não podemos ter amigos, e que Deus não pode usar amigos para nos abençoar. Mas se o rei Asa tivesse consultado a Deus e procurado saber qual era a vontade de Deus, jamais teria se aliado a Ben-Hadad. Por quê? Porque Ben-Hadad não era amigo, ele era inimigo. O agiota livrou uma jovem senhora das dívidas que tinha com o governo. O fiscal da fazenda apareceu no estabelecimento dela, dando-lhe apenas poucos dias para sanar as dívidas com o fisco. Desesperada, com muito medo, ela caiu nas mãos de um agiota, que prometeu juros bem menores que os juros de banco. Ela pagou as suas dívidas junto ao Estado, mas o dia da cobrança chegou e ela não tinha o dinheiro, e o agiota ficou com a casa dela. Quando a ajuda vem de Deus, você não vai perder a sua casa, amém, irmãos? Você não vai perder a sua reputação e muito menos a sua vida. E veja, em terceiro e último lugar, Asa confiou no poder da ciência. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Note comigo, no ano 36, ele pediu ajuda a Ben-Hadad. Até ali, ele era um homem saudável, ele não tinha doença alguma no corpo.
Mas 3 anos mais tarde, no ano 39, ele caiu doente, e no ano 41, 2 anos depois, ele morreu. Então tudo aconteceu no prazo de 5 anos. Agora eu quero que você perceba a conjunção contudo aqui na frase. Asa caiu doente de seus pés, a sua doença era em extremo grave, contudo, mostra que Asa não aprendeu a lição. Isso já aconteceu comigo e com você, né? Deus nos dá muitas oportunidades, Deus nos dá muitos puxões de orelha, contudo, nós não aprendemos a lição. Ele continuou confiando no homem acima de Deus. Depois de confiar no dinheiro e nos amigos, agora Asa passou a confiar na ciência. Preste atenção, na ciência que muda de lado todos os dias. Na ciência que está sempre mudando sua posição e reconhecendo que estava errada em muitas teorias. Na ciência que é controlada e dominada pelos interesses econômicos. Na ciência que diz que o mundo surgiu de uma grande explosão atômica há bilhões de anos atrás, diz que o homem veio do macaco. Alguém recentemente perguntou: ora, se o homem vem do macaco, por que ainda existe macaco? A ciência que chama o meu filho e o seu filho de embrião e feto, e só passa a ser um ser humano depois que sai do útero da mãe. Então ele confiou nesta ciência. Agora, meus irmãos, existe a falsa ciência e a verdadeira ciência, mas nós temos que ter cuidado com a falsa, aquela que quer tomar o lugar de Deus. Na formatura da irmã Aline, eu nunca vou me esquecer de um dos paraninfos, médico e professor da Universidade de Medicina, dizendo que muitas reações normais do ser humano estão agora sendo tratadas como doenças. Ninguém mais pode entrar no consultório médico sem sair de lá com um diagnóstico, e com isso os cofres das indústrias farmacêuticas estão crescendo e aumentando cada vez mais, porque fizeram comércio de nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele disse para o pastor Timóteo: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Já nos dias de Paulo, a ciência se opunha a Deus, se opunha à palavra de Deus, e Paulo disse: rejeite a falsa ciência. Mas quando que a ciência é falsa? Ela é falsa quando Deus é desprezado por ela. Na sua enfermidade não recorreu ao Senhor. Sabe quem é a primeira pessoa que nós temos que buscar quando estamos doentes? Diga alguém. Diga alguém. Mas o pai e a mãe saem correndo para o pediatra, e nós saímos correndo para o cardiologista. Ele é a primeira pessoa a quem devemos recorrer. Há alguns anos atrás, uma médica bem conceituada aqui na cidade me disse que quando aluna, porque eu comecei a testificar para ela, e ela me disse: pastor Rômulo, quando eu era aluna de medicina, eu aprendi a não acreditar em Deus, a não confiar em Deus, mas acreditar na ciência. Eu saí da escola muito cética, mas pastor, depois de 20 anos como médica, eu já vi tantos milagres inexplicáveis pela ciência, que agora eu não só confio em Deus, mas eu digo para os meus pacientes confiarem em Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O rei Asa sabia que Deus existia. Aliás, nos dias dele, milagres eram muito mais comuns do que nos nossos. Ele já o tinha experimentado no início do seu reinado. Mas por que, pastor Rômulo, na sua enfermidade, quando ele mais precisava de Deus, ele não recorreu a Deus?
Vocês querem saber a razão? Eu creio que foi por causa do pecado. Ele não estava em pecado de rebeldia já há muitos anos? Ele já não tinha trocado Deus pelo homem? Ele já não tinha colocado a sua fé no homem ao invés de Deus? Eu creio que foi por causa da consciência pesada e do peso da culpa. Nós podemos ler a Bíblia quando estamos em pecado, mas existe algo que não conseguimos fazer quando estamos em pecado: orar a Deus. Já perceberam isso? É muito difícil orar a Deus quando estamos em pecado. É interessante então que quando Deus é desprezado pela ciência, é uma ciência muito falsa. Uma senhora lutando contra o câncer já há 6 anos me surpreendeu quando me disse: pastor Rômulo, eu nunca pedi que Deus me curasse. Na hora eu arregalei os olhos, porque a igreja estava orando para ela ser curada. Eu diria que centenas de pessoas estavam orando para ela ser curada. E eu perguntei: mas minha irmã, por que você nunca pediu para ser curada? E ela disse: pastor, porque eu me sinto imerecedora por causa do que eu fiz no meu passado. Mas eu dei uma boa notícia para ela, e eu vou dar a mesma notícia para todos nós nesta noite. Não interessa o seu passado, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Infelizmente, Asa não acreditou no perdão de Deus. Não despreze Deus pela ciência. Sabe, a ciência, ela tem 2 propósitos, a medicina principalmente. O primeiro é de nos curar, e quando não pode nos curar, prolongar a nossa vida. Esses são os 2 propósitos da medicina: curar ou prolongar os nossos dias. Mas a ciência não pode nos dar vida eterna. A ciência não pode perdoar nossos pecados. A ciência não pode nos dar salvação. Então, se você tem que escolher entre a ciência e Deus, fique do lado de Deus. Ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que estiver morto, crendo nele, viverá. E segundo, a ciência é falsa quando ela é buscada antes de Deus. E aí nem é culpa da ciência, né? É nossa culpa. Mas confiou nos médicos ao invés de confiar em Deus. Eu creio que o rei Asa estava magoado com Deus. Aliás, a Bíblia mostra que ele estava furioso com Deus. Quem é que nunca ficou magoado com Deus? Quem é que nunca ficou chateado com Deus? O rei Asa estava furioso. O verso 10 mostra que ele não gostou de ser repreendido, não aceitou a repreensão de Deus, e descontou a sua fúria no profeta e no restante do povo. Porém, Asa se indignou contra o vidente ou profeta e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso, porque foi repreendido. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Quem nunca ficou magoado com Deus? É um pecado horrível, né? Ficar magoado com Deus, mas quem é que nunca ficou magoado com Deus? Asa não pecou por ter buscado a ajuda de médicos. A Bíblia não está ensinando isso, doutora Aline. Claro que nós devemos buscar a ajuda de médicos. Claro que nós precisamos de médicos. Então a Bíblia não está dizendo nunca procure um médico. O que a Bíblia está dizendo: nunca coloque o médico na frente de Deus. Que a Bíblia está dizendo: não entregue a sua vida nas mãos da medicina, da ciência, da tecnologia. O que a Bíblia está dizendo: sua vida pertence a Deus, ela não pertence ao médico. Ele pecou porque não buscou a ajuda de Deus primeiro. Ele colocou a capacidade dos médicos acima da vontade perfeita de Deus. Conclusão: ele morreu de uma doença gravíssima. Alguns comentaristas acham que ele tinha diabetes, por isso a doença gravíssima nos pés. Deve ter dado trombose. Naquela época não havia como amputar,
e estancar o sangue e curar a ferida como nós temos nos dias de hoje. Nenhum médico, por melhor que fosse naqueles dias, tinha condições de cuidar e de curar aquela doença. Irmãos e irmãs, o humanismo é isso. Quando o homem está acima de Deus, é buscado acima de Deus e é colocado no centro do universo. Esses dias atrás eu estive lembrando, dos vários presidentes da República que nós tivemos na história deste país, e a grande maioria deles morreu, passou como o vento passa, como a folha que nasce logo murcha. E esses que estão aí vão morrer e vão passar também. Então por que nós vamos colocar nossas vidas nas mãos dos homens? Eu lembro do Dr. Zerbini, foi o primeiro cirurgião a fazer um transplante de coração no Brasil, mas 30 anos mais tarde, ninguém podia fazer um transplante de cérebro, e ele morreu, com aneurisma. Então, meus amados irmãos, não podemos colocar a nossa esperança no homem. Asa confiou no seu dinheiro. Meus amados irmãos, como que o dinheiro transforma a personalidade das pessoas? Como que o dinheiro transforma a atitude das pessoas? Quantas pessoas eram firmes na igreja, dedicadas, consagradas, mas depois que adquiriram um diploma e um pouco mais de sucesso na vida, não são mais dedicadas como era antes. Por quê? Dinheiro. Amigos. Nunca me esqueço de um casal que comprou um plano de saúde excelente para a família, e estavam tão felizes, porque tinha um dos melhores planos da cidade. Tudo isso é humanismo, colocando a sua esperança em coisas vazias. Eu prefiro 1000 vezes não ter um plano de saúde e não precisar dele, do que ter um plano de saúde e precisar dele. Amém, irmãos? Deus pode nos livrar dos planos de saúde. Eu não estou dizendo para não ter um plano de saúde, mas não é a nossa segurança. Pessoas vão às igrejas confiando em homens também, já perceberam isso? Alguém me disse um tempo atrás, aquele televangelista, ele é meu ídolo. E eu disse, é ídolo mesmo. Primeiro porque tudo que ele fala é mentira, não está dentro da palavra de Deus. E segundo, porque você confia nele, então é ídolo. E pessoas estão confiando em pastores e pastoras, e profetas, e profetisas. Eu acho que esse é o pior tipo de humanismo que existe, você não acha? Fazendo de servos de Deus, deuses. Onde está o humanismo? Nas escolas. Uma pedagoga recentemente me disse, e ela trabalha para o município, Pastor Rômulo, na escola onde eu trabalho, nós não podemos repreender as crianças, não podemos limitar as crianças, nós não podemos desapontar as crianças. Elas são seres livres, e por serem seres livres, devem agir e atuar como bem pretender, como bem desejar. É essa direção que nós estamos recebendo. E eu disse para ela, e você como faz? Quando eu não estou sendo observada, eu corrijo. Quando eu não estou sendo observada, eu imponho limites. Mas quando a coordenadora está por perto, eu os deixo à vontade. Humanismo. Essa é a filosofia prevalente hoje em nossa sociedade. Humanismo nos lares. Os pais não impõem mais limites aos filhos. São os filhos que impõem limites aos pais. Os filhos tomam decisões e os pais são obrigados a aceitar. Na televisão, então, novelas e outros tipos de programas, colocando o homem sempre no centro de tudo. Infelizmente, nas igrejas também, homens no centro de tudo e Deus do lado de fora. Já viram aquelas igrejas que agora estão colocando a foto, o pôster de seus líderes? Irmãos, não dá ânsia de vômito quando você vê essas coisas?
o homem no centro, até das igrejas. Mas Deus nos convida, irmãos, nesta noite, para uma mudança de filosofia. Filosofia, o que é filosofia? Filosofia é aquilo que nós vivemos, praticamos, acreditamos, é o que somos. E Deus pede uma mudança de filosofia. Ele diz assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor. Vamos conversar, vamos dialogar. E ele faz a seguinte promessa: nenhum homem pode prometer o que Deus promete, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Em outras palavras, ainda que eles sejam mais sujos do que você mesmo possa imaginar, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O único ser no universo que pode nos ajudar em tudo é Deus. Só Deus, irmãos. É claro que Ele pode usar médicos, Ele pode usar amigos, e Ele pode até usar o nosso dinheiro, ou ofertas que recebemos. Mas tudo provém dEle, tudo vem dEle, tudo por Ele, tudo para Ele. O que eu mais quero é que Deus nos dê uma igreja que dependa de Deus para tudo, desde a hora que dorme até a hora que acorda. Que Deus seja o centro do seu universo e não mais o homem. Maldito o homem que confia no homem.